Imagina o lugar do Bem-vindos a Budapeste. Galera, bem-vindos a mais um Ciências Sem Fronteiras na Hungria. Depois de 200 anos sem vídeo, resolvi postar mais, começar mais um semestre aí de vídeos falando sobre o intercâmbio na Hungria, as matérias, a escola, a faculdade, o que for. Esse vídeo vai ser um link com os últimos vídeos, vai ser um resumo do semestre passado. Esse vídeo talvez seja mais interessante para a galera que vem fazer design aqui ou que tem interesse em fazer design. Vou contar um pouquinho do que foi o meu semestre passado. Vou fazer uma listagem rápida aqui das matérias que eu cursei. Eu espero que o vídeo não fique longo, eu vou dar uma editada nele para ver se ele fica mais curtinho. Vou tentar ser sucinto assim nas explicações do que couber explicar. E é por isso que eu também nem vou mudar muito a introdução do vídeo, muita imagem, porque eu queria que esse vídeo ainda fosse o final de temporada do semestre passado, e a partir desse, né, os próximos que virão vão vir ser mais no formato mais novo e tal. Isso ainda eu estou pensando. Vamos fazer um flashback aqui. Eu estudo na Óbuda University. É uma das universidades aqui de Budapeste e é uma das poucas que recebe os alunos de design. Uma coisa que vale ressaltar, que eu venho conversando com alunos de outros intercâmbios, tanto pessoal de Ciências Sem Fronteiras como Erasmus, né, o pessoal que faz Erasmus aqui na Europa, e é meio que unanimidade que as matérias que eles oferecem para os intercambistas, elas têm uma qualidade inferior às matérias que são oferecidas aos alunos locais. Bom, existem várias teorias. Eu acredito que as boas matérias dadas, né, pelos professores da universidade, elas tomam muito tempo dos mesmos, então não é falta de conhecimento na língua inglesa para poder passar isso adiante. Eu acho que é mais uma falta aí de tempo mesmo. O professor está disponibilizando uma matéria optativa em inglês para alunos estrangeiros, ou então alunos húngaros que precisam de conter alguns créditos em matérias lecionadas em língua estrangeira. Então, assim, até mesmo brasileiros que estudam design em outras universidades, Itália, por exemplo, que eu tive a oportunidade de falar e conversar sobre isso, eles falam que realmente assim é um conhecimento legal que eles adquiriram e tal, mas que não é nada assim que a gente fica imaginando que seria, né? Quando vem aqui para fora, fala, nossa, vou ver um negócio que eu nunca vi na minha vida. Que não, isso prova, pelo menos provou para mim que as universidades do Brasil são muito bem capacitadas, inclusive a UENG. A UENG dá um pau na universidade aqui na Óbuda, dá um pau assim, de 10-0. Bom, então, sabendo já que, né, observando na prática que esse ensino dessas matérias oferecidas, elas não têm uma carga teórica ou prática lá tão nova, inovadora, ou um assunto totalmente desconhecido, eu tentei absorver o máximo que deu assim, com as coisas. As matérias desse semestre foram totalmente ou basicamente, a esmagadora maioria foram matérias práticas. Então teve uma matéria teórica, excluindo aí a matéria de língua húngara, que, né, não se enquadra aí, mas as outras matérias foram praticamente práticas. Aprendi basicamente a mexer com ferramentas aqui. Então eu tive uma matéria que chamava Visual Communication, que seriam uns conceitos básicos de design gráfico, e uma carga muito pesada
de aulas práticas de Illustrator. Logo, esse tipo de coisa, vetorização. Então, assim, eu particularmente eu nem quero mostrar muito quais são os resultados, porque na verdade são exercíciozinhos de simples, sabe? Transformar um vetor num pincel, vetorizar não sei o que, sabe? Criar um logo, isso aí não tem nada de novo não. Então somente foi uma aula assim, para poder a gente se atentar a princípios do design gráfico na hora de poder criar um logo e tal, isso já para já incorporar no resultado do aprendizado da ferramenta que era o Illustrator. Outra matéria que eu tive também da área prática foi a que eles chamam de CAD-CAM, seria o CAD mesmo, né, de desenho assistido por computador. E o CAM eu achava que seria seria um software de integração com máquinas de comando numérico, mas não, foram aulas de Illustrator e Photoshop. Bom, mas não deixa de ser ferramenta, não deixa de ser válido, né? Sempre precisar dar uns retoques assim, uns desenhos, umas pranchas assim escaneadas, ou então até mesmo pegar umas manhas de render e tal, mas mesmo assim a carga teórica de Photoshop foi bem básica mesmo, foi praticamente tratar a imagem, fazer uma montagenzinha ou outra, algo bem superficial. Outra matéria que eu tive também na área prática foi o 3D Product Design, que na verdade foram aulas de 3D Max. E não foram aulas de 3D Max que eu estava imaginando. A gente ficou seguindo tutoriais na internet. Até sexta-feira, o pessoal era novo, talvez, né? Vai saber. Bom, mas para mim não foi proveitoso, não foi o tipo de matéria que me ensinou a raciocinar as ferramentas do software, foi só simplesmente segue isso, aperta aqui, clica ali, espera, torce aqui, diminui aqui. Não foi aquele tipo de conhecimento do tipo, se eu precisar modelar uma peça esférica, um produto com muitas esquinas vivas, eu uso esse ou aquele recurso, e isso 6 meses eu não sei fazer, não aprendi isso, não foi isso que foi passado. Simplesmente seguindo tutoriais aleatórios na internet, tanto que o nosso trabalho final foi escolher um tutorial, segui-lo e entregar o produto final. Isso aí foi nossa aula de 3D Max. É complicado, mas é o que tinha. Entrando aí nas aulas, só dando uma pausinha nas aulas práticas, vou falar um pouquinho da aula teórica que eu tive, que foi de Finishing. Finishing, eu imaginei que seria uma aula de acabamento em desenho, ou então de uma prototipagem mais nas etapas finais. Eu descobri que Finishing era um overview sobre todo o processo de fabricação têxtil. Não sei se eu comentei nos vídeos anteriores e se vocês lembram, mas eu falei que a Hungria, pelo menos a parte de design aqui, é bem forte na área da moda. Então a matéria de Finishing, ela trata justamente disso, ela pega desde um estudo histórico da produção têxtil até os dias modernos e quais são os processos disponíveis hoje para a produção desse material. Foi uma matéria totalmente teórica, tivemos umas aulas práticas só para poder fazer um padrãozinho, estampar numa camiseta, algo assim bem simples, só para entender como é que o processo funciona. Não teve desenvolvimento muito profundo assim, de um padrão, de uma identidade para aquilo que a gente queria estampar. Então, a gente só passando aí, porque para não ficar solto.
Mas foi muito legal, foi uma carga teórica pesada, mas foi bacana, pelo menos assim. A matéria, ela mostrou a porta, sabe? Olha, o negócio é mais ou menos por aqui. Então é mais um convite de quem quiser seguir na área da moda, se aprofundar, pelo menos os conceitos básicos assim, da área têxtil. Foi bem estudado, foi bem esmiuçado nessa aula. Na aula prática, entrando aqui nas aulas práticas, eu tive aula de desenho normal, aula de costura e uma prática projetual, né, que chama Project Work, mas uma prática projetual, e o desenho, a costura e a prática projetual foram as matérias que mais que tiveram, né, basicamente o envolvimento prático, mas que foram bem mais completos, assim, podemos dizer, com mais substância, assim, a carga teórica e prática também foram bem bacanas. Eu tenho aqui, eu vou mostrar um pouquinho dos desenhos. Claro que os desenhos que a gente fazia nessa aula de desenho, eles não são de longe parecidos com os desenhos que a gente faz na UENG, por exemplo. Que quem faz design de produto geralmente é um sketch mais rápido para poder passar uma ideia, trazer uma... Então, e esse aqui foi um desenho mais de observação, com viés mais artístico, acho que é porque a formação da professora era em belas artes e artes plásticas e tal. Então a gente tinha 4 horas para poder fazer 1 ou 2 desenhos, então era um negócio demorado e bom. Então eu vou mostrar um pouquinho dos desenhos que eu fiz aqui, espero que dê para ver. São desenhos de observação simples, assim, porque a faculdade encarou como se, por bem ou por mal, resolveu dar aula de desenho básico para poder nivelar a galera, para poder que eles entreguem alguma coisa entendível nas aulas de prática projetual. Então foi coisa muito simples, foram desenhar formas básicas, com tecido, né, já que vai trabalhar na área da moda, já começar a trabalhar tecido, a forma como o tecido se dobra, luz e sombra dele, que é o desenho básicozinho, só a estrutura mesmo. Aqui eu tenho outro, mas já aplicando luz e sombra, espero que dê para vocês verem tranquilo, tá? Bonitinho, mas demorei umas 4 horas para fazer, mas pelo menos saiu mais ou menos. Então, depois disso a gente começou a trabalhar umas ampliações. Isso aqui é uma composição onde tinha um tablado, um pedaço de tecido e uma cadeira. Então a gente começou a trabalhar esses detalhes pequenos, como trazer e aplicar um pouquinho de cor, para poder começar a mexer com as cores. Aqui já foi um trabalho mais intenso com cor, a gente estava trabalhando com lápis de cor e, bom, não terminei, mas nesse dia não tinha 4 horas não, tinha outra atividade. Bom, mas aí começando a esboçar uma luz e sombra, tal, nas composições. Depois disso a gente resolveu brincar um pouco de aquarela. Bom, mas eu não sei brincar de aquarela, então teve menos água do que qualquer outra coisa nessa tela aqui. A professora quase me matou quando eu pintei isso aqui, mas falei com ela que eu tinha desenvolvido um estilo artístico novo, saturalismo, né? Tá tudo saturado isso aqui, não tem fundo, não tem transição de luz, não tem nada nisso aqui. Mas foi a única experiência que a gente teve assim, com pintura, com aquarela, essas coisas. E por fim a gente estava começando, antes do semestre acabar de vez, provavelmente nesse segundo semestre a gente vai dar continuidade, era começar a fazer um estudo sobre a anatomia humana, né? Já que você vai desenhar moda, pelo menos você ter um conhecimento sobre a anatomia humana, a forma, os movimentos do corpo, né? Você não desenhar alienígenas vestidos nas roupas que você está projetando. Então a gente começou a fazer uns estudos sobre os ossos do corpo. A gente tinha um modelo lá de um esqueleto humano completo e a gente colocava ele em diferentes posições e desenhava. Esse aqui foi um deles, o melhorzinho.
Então esse aqui foram meus... Tem uns aqui, mas são só rabiscos. São os materiais assim que eu posso mostrar das minhas aulas práticas. A aula de costura, que foi uma outra aula prática, foi interessante, né? Obviamente é uma ferramenta bem legal para a parte de prototipagem da área da moda, assim, para quem é designer e tal. E, bom, é claro, a gente não fez vestido bem que eu gostaria, mas não dava para poder fazer. Mas a gente fez coisas pequenas, assim, eu posso mostrar. A gente fez uma sacolinha, acho que foi o primeiro que a gente fez. Simples, de TNT, assim, negócio bem simplesinho mesmo. Aí o nível de complexidade das peças foi aumentando. A gente passou a fazer umas luvinhas para a cozinha, para poder pegar uma coisinha quente ou outra no forno. Uma capa para travesseiro ou para almofada. Bem bonitinho. Um lenço de pescoço. Estampa, tudo bonitinho também. Um bolsinho para guardar moeda ou coisinhas pequenas. Tá aqui também. Bem legalzinho, bem simplesinho. Isso aí foi bem no começo. Aí depois a gente deu uma aprimorar, sim, claro. Antes de mais nada, uma almofadinha para poder prender os alfinetes, agulhas e tal. Aí depois a gente passou para as coisas mais complexas, né, como uma bolsa com zíper e forro interno e tal. O nível de complexidade foi aumentando. Bacana também, legal, bem feitinho. Depois uma bolsa. Essa aqui é uma bolsa mais bonitinha do que essa aqui fecha. Mochilinha, bolso, tranquilo, certinho, bonitinho. E por fim, uma camisa com a estampa que a gente mesmo desenvolveu, a gente brincou lá no Illustrator um pouquinho. E um short, esse aqui vai ser meu pijama daqui pra frente. Mas pelo menos um short. E essas coisas mais básicas assim, elas são mesmo só para pegar a manha de alguns processos, coisa que isso aqui praticamente qualquer coisa, qualquer roupa comum, qualquer acessório assim, utiliza dos mesmos métodos de fabricação que a gente aprendeu com essas peças. Então, tá aqui. Então a gente já sabe, você já consegue, diferentemente das aulas de uma 3D Max, eu já consigo olhar para uma bolsa, para uma roupa e pelo menos imaginar já os processos pelos quais ela passou para poder ficar pronta. Eu vou colocar no finalzinho do vídeo umas imagens que eu fiz no desfile de moda da universidade. Todo final de semestre a faculdade promove um desfile de moda com resultados dos alunos de design. Então cada aluno tem que projetar uma coleção e colocar e costurar e fabricar pelo menos dois modelos de cada coleção. A gente, teoricamente, nós alunos brasileiros teríamos que fazer isso. Eu projetei, fiz 3 coleções com 10 peças cada uma, mas realmente o laboratório de costura ele já estava abarrotado já de alunos húngaros costurando para suas práticas projetuais. Então, como a prioridade aqui da faculdade sempre vai ser os alunos húngaros, então essa ideia de que a gente possa usar sempre o material da faculdade, ele está um pouco como segundo plano, assim, desde que não tenha nenhum aluno húngaro usando e tal. Bom, mas foi bem bacana o desfile, vou colocar aí no finalzinho, vou também tentar dar
ampliada aqui nos meus trabalhos. Eu vou mostrar rapidamente as pranchas aqui, depois eu dou uma ampliada e coloco em full screen aí para todo mundo ver. Bom, tá aqui. A nossa prática projetual ela teve como objetivo trabalhar a cultura húngara como, né, plano de fundo e fazer umas versões contemporâneas das roupas húngaras de outrora, com inspirações nos padrões artísticos húngaros tradicionais, aquelas flores, os bordados mais antigos e tal. Então eu trouxe aqui, isso aqui são as pranchazinhas em A3, A4 que eu imprimi para mostrar para a professora, antes de bater o martelo, se era aquilo mesmo. Vou mostrar aqui rapidamente só para poder vocês darem uma olhada e depois eu coloco full screen aí para vocês darem uma olhada. Então, bom, aqui a capinha, beleza, bonitinho, project work. Essas aqui foram as referências, né, que são as roupas típicas húngaras. E aqui são os padrões, né, os bordados, bem típicos húngaros mesmo, sim, e a combinação deles resultaria nas coleções que a gente, as peças que a gente produziria em cada coleção. Como eu tinha dito, eu fiz 3 coleções, dos quais eu quis trabalhar as roupas militares, pelo menos do exército usava. Então eu trabalhei 2 conceitos diferentes aqui e transformei ele aqui nesses vestidos ou nessas peças que faziam referências visuais aí ao vestuário militar húngaro de outrora. E o segundo conceito minha segunda coleção, ela trabalha com o emprego do vestuário feminino da época, somente voltado assim para as donas de casa e tudo mais. E eu achei que seria uma ideia legal assim trabalhar o preto e branco, que era bem usado, somente o branco em contraste com outras cores, era bem usado no vestuário feminino, e trouxe isso para atender uma demanda que a professora tinha sugerido, que era poder tentar dar uma cara melhor, mesmo que eu acho que ainda não tenha atingido o objetivo, de trazer um novo vestuário para empregadas, garçonetes, esse tipo de pessoal que trabalha servindo ao público. Seria uma boa. Então, tá aqui, vai estar ampliadinho lá para vocês. Bom, e o terceiro e último eu quis pegar, eu peguei na verdade os vestidos usados mais para eventos sociais fora de casa, né, como para festas religiosas e cerimônias em pequenas comunidades, e tentei trazer isso para os vestidos mais contemporâneos, assim, claro, acho que não um vestido de gala, mas pelo menos algo que pudesse ser usado em uma festa nos dias de hoje. Isso aí também vai estar ampliadinho lá, vocês podem dar uma olhada. Algo bem simples mesmo, que realmente tirando o uso dos bordados e das flores, o vestuário húngaro, ele não, pelo menos de outrora, ele não apresentava muitos detalhes, então foi bem fácil de traduzir isso para uma linguagem mais simples. Então, aqui logo na sequência eu vou ampliar eles e depois vocês vão assistir aí os pedacinhos do desfile que aconteceu no final do semestre aqui na faculdade. Então, até a próxima, galera. Como eu tinha falado, né, as pranchas. Aqui vocês podem ver com mais detalhes assim do que no vídeo. Aí estão as coleções, as peças de todas as coleções. Fiquem à vontade para criticar, fazer comentários pontuais sobre as referências, o projeto em si. Eu vou ficar muito satisfeito.
saját maguk készítették el a sarut is. Hangját is úgy készülnek, hogy egy helyen keresztül, akkor a felé.